Olá, meus amigos e minhas amigas, meus queridos alunos. Vamos dar início à nossa segunda aula sobre introdução à óptica geométrica. Vamos lá? Então vamos falar agora dos princípios, tá ok? O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea da luz. Então temos, olha, nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Então temos aqui, no caso, vamos supor que uma fonte, né, extensa, e aqui temos um corpo opaco, que não deixa passar a luz. Então, nesse caso aqui, ó, fazendo em linha reta do extremo da fonte, passando pelo corpo opaco, pelo princípio da propagação retilínea da luz, então esse raio de luz passa reto, né? Então, assim mesmo, também, igual, temos na parte inferior. E cruzando os raios, de um extremo ao outro, você tem também propagação retilínea da luz. Olha. O que vai acontecer? Onde não chegou luz, atrás do corpo opaco, você tem sombra. E onde tem parte da luz, vamos chamar de penumbra, tá bom? Então lembra, sombra, região que não recebe luz. E penumbra, região que recebe parte da luz da fonte. Vamos ver aqui o caso do eclipse, né? Então nós temos aqui, ó, o Sol, a Lua e a Terra. Então quando esses astros estão alinhados, você vai ver uma projeção de sombra da Lua na Terra. Então temos, olha, nesse processo todo, nesse ponto onde não recebe luz do corpo extenso do Sol, nós chamamos essa parte de sombra. E nesse caso aí, quem está nessa região, ela vai perceber um eclipse total, tá bom? Então nesse caso, essa vai ser a visão do Sol, o eclipse total. E tem parte da Terra que recebe uma parcela da luz do Sol. Então, essa parte, essa que está sendo marcado aí, nós chamamos de penumbra. Então, nesse caso aqui, vai ser o eclipse parcial, tá bom? E aí vai ser um eclipse parcial. Vamos aqui para um caso da câmara escura de orifício. Então, temos uma caixa, onde ela tem um furo, ela está toda isolada. O único ponto que entra a luz é esse furo na caixa, esse orifício. Então, colocamos diante dela um objeto. E aí, no caso, a distância do objeto a essa caixa, vamos chamar de A. Então, você tem a luz, que atinge uma fonte qualquer, que pode ser secundária ou primária, emite luz sobre esse objeto. E, no caso, os raios de luz tocam no objeto e se espalham difusamente. Então, pelo menos o raio que vai sair da ponta do objeto, como ele se propaga em linha reta, vai passar pelo orifício e vai atingir o fundo inferior da caixa. E no caso também, um raio que parte da base desse objeto, em linha reta, vai passar pelo furo e vai tocar na parte superior da caixa. E você vai ter uma imagem. Então, essa imagem desse objeto é uma imagem invertida, tá bom? Então, essa caixa, vamos supor que tem o comprimento B. Então, nesse processo todo, dá para nós fazermos uma relação entre tamanho de objeto, tamanho de imagem e distância do objeto à caixa e o comprimento da caixa. Então, nós temos dois triângulos aqui, ó, relacionando figuras semelhantes. Temos O, que é o tamanho do objeto, por A, ou seja, a altura pela base. Aí você vai lá no triângulo formado lá no interior da caixa. Olha. Então vai ser I sobre B, usando de módulo, tá bom? Então nesse processo você tem uma relação entre objeto e, aliás, tamanho do objeto e tamanho da imagem. Temos aqui, ó, O, tamanho do objeto, I, tamanho da imagem, a distância do objeto à câmara e B, distância da imagem ao orifício. Beleza? Vamos falar agora de ângulo visual. É formado entre os raios de luz que saem das extremidades de um objeto e o ponto de incidência desses raios com os olhos. Nesse caso, o ângulo visual é o ângulo que permite você deslumbrar toda a extensão de um objeto. Então temos aqui, ó, um objeto, o sujeito está observando esse objeto. Então o processo que ele deslumbra toda a extensão desse objeto, esse ângulo é chamado de ângulo visual. Olha lá, esse ângulo visual, ele depende da distância do objeto
e do tamanho do objeto. Então, quanto mais distante o objeto, menor será o ângulo visual. Beleza? Agora, vamos falar sobre o princípio da reversibilidade dos raios de luz, né? Então, nesse princípio, olha, a trajetória seguida pela luz independe do sentido de percurso. Ou seja, o caminho de ida, se ele sai do ponto A para o B, vai ser a mesma se caso ele voltar do B para o A, né? Então, nesse caso aqui, temos o espelho. Esse espelho está na horizontal. Então, temos o ponto A e o ponto B. Vamos supor que vai ser uma luz do A. E essa luz vai, por reflexão, tocar no B. Então, vai do A, toca no espelho, por reflexão, vai para o B. Se por acaso você fosse fazer um processo inverso, onde teríamos aqui, novamente, o espelho, ponto B e o A. E a luz vai sair do B para o A. Então, o caminho que saiu do A para o B vai ser o mesmo também do B para o A. Esse é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Beleza? Vamos agora para o princípio da independência dos raios de luz. Então, nesse caso, olha, quando os raios de luz se cruzam, cada um deles segue seu trajeto, como se os outros não existissem. Então, nesse caso aqui, você tem o exemplo no palco. Então, cada tubo desse, de fonte de luz, emite seus raios de luz e esses feixes, um atravessa o outro, sem a interferência um no outro. É como se o outro não existisse. Claro que na resultante você vai ver um aumento da intensidade luminosa lá no palco, não é? Mas não há uma interferência direta de um feixe no outro, beleza? Então temos o exemplo 1. Uma pessoa de 1,8 metros de altura está em pé ao lado de um edifício de altura desconhecida. No dado instante, a sombra dessa pessoa, projetada pela luz solar, tem uma extensão de 3 metros, enquanto a sombra do edifício tem uma extensão de 80 metros. Qual a altura em metros do edifício? Então temos os dados. A altura da pessoa, 1,8 metro. Temos a sombra, a extensão da sombra do edifício, igual a 80 metros. E a extensão da sombra da pessoa é igual a 3 metros. Então aqui vamos fazer aquela relação, olha, de altura e base, tá bom? Então temos aqui essa figura, né, para ficar mais simples a nossa compreensão. Temos a altura aí do edifício, temos a altura da pessoa, temos a extensão da sombra do edifício e a extensão da sombra da pessoa. São dois triângulos aqui, ó. A gente pode fazer uma relação de L maiúsculo, aliás, de H maiúsculo por L maiúsculo igual a H minúsculo sobre L minúsculo. Ou então H maiúsculo por H minúsculo igual L maiúsculo por L minúsculo. Tanto faz, tá bom? Então temos H aqui no caso por Hzinho é igual a L maiúsculo por L minúsculo, tá bom? Tem que manter a proporção. Então temos H. A altura da pessoa é de 1,8 metro, enquanto a extensão da sombra do edifício é de 80 metros e a do homem, da pessoa, 3 metros. Você faz meio pelos extremos, então vai ser 3 vezes H igual a 1,8 vezes 80. Passando lá para cima, 3,8 vezes H igual a 1,8 vezes 80 dá 144. Então temos, olha, H vai ser igual a 144 dividido por 3. Então, no caso, a altura do edifício é igual a 48 metros. Beleza? Então, essa é a altura do edifício. 48 metros. Beleza? Vamos para o próximo. Então, temos aqui um objeto luminoso linear colocado a 20 centímetros do orifício de uma câmara escura. Obtendo-se em sua parede do fundo uma figura projetada de 80 centímetros de comprimento. Essa é a imagem. O objeto é então afastado, sendo colocado a 80 centímetros do orifício da câmara. É a nova posição do objeto. Calcule o comprimento da nova figura projetada na parede do fundo da câmara. Ele quer saber a nova imagem, tá bom? Então temos os dados aí, o D, que é a posição inicial do objeto, a imagem inicial de 80 centímetros e a nova posição do objeto de 80 centímetros. Queremos saber a imagem, tá bom? Vamos lá para a figura aqui, ó. Como é que a gente pode mostrar aqui? Temos a câmara escura e o objeto. Objeto
imagem. No caso, temos aqui o comprimento da caixa, vamos supor que D minúsculo, enquanto que a posição do objeto para o orifício, D maiúsculo. Então, a gente pode fazer uma relação entre figuras semelhantes. Né? Temos aqui um triângulo, você vai fazer a altura pela base, no triângulo da caixa escura, e também em relação ao objeto, que está na parte externa. Vai ser a altura, que é o O, pela base, que é o D maiúsculo. Podemos fazer meio pelos extremos aqui. Ó. Então, O vezes D minúsculo é igual a I vezes D maiúsculo. Tá bom? Então, vamos para a primeira situação aqui. Ó. Temos essa mesma expressão, onde nós temos tamanho da imagem na posição inicial e a posição do objeto inicial. Então, fazendo a substituição, o I é igual a 8, olha, e o D maiúsculo 1 é igual a 20, tá bom? Então, objeto vezes a distância da caixa é igual a 116, beleza? Então, temos aqui, vamos chamar de 1, para nós identificarmos, para fazer depois uma substituição. Situação 2, temos objeto vezes a distância da imagem para o orifício igual a, nós vamos para a nova posição do objeto, que no caso é 80, não é isso? E vamos encontrar o I2. Então, para isso, vamos vamos igualar o 1 com o 2 aqui, ó, onde está indicado como a seta está em amarelo. Então, nós temos, igualando, vai ser imagem 2 vezes 80 igual a 160. Dá para cortar 0 com 0 e dividir 16 por 8, não é isso? 16 por 8 dá igual a 2. Então, essa é a nova posição da imagem. Beleza? E aqui, ó, nós temos os raios solares incidem sobre uma pessoa de 1,60 metros de altura. Sua sombra projetada sobre um piso horizontal tem 12,40 metros de comprimento. Um poste vertical situado próximo à pessoa também tem sua sombra projetada sobre o piso. Então aí vamos fazer uma relação entre o poste e a pessoa, tá bom? Algumas horas mais tarde, a sombra da pessoa apresenta 12 metros de comprimento, enquanto a sombra do poste tem 2,5 a menos de comprimento do que o anterior. Qual a altura do poste? Então vamos pegar os dados aqui. Temos aqui a altura da pessoa, 1,60. Temos a sombra da pessoa, 12,40 metros. Temos aqui a altura do poste, vamos chamar de H, e a sombra do poste. Nesse caso aí que nós não sabemos ainda, só SH, beleza? Então temos essa relação, ó, a relação entre o poste e sua sombra e o homem e sua sombra, tá bom? Então essa relação aqui é do poste e a outra é da pessoa. Então aí são duas situações, vamos para a primeira e depois para a segunda. Situação 1, temos poste em relação à sua sombra, vai ser igual a comprimento da pessoa, né, que é 1,60, pela sua sombra, que é 2,40. Então 1,60 por 2,40, beleza? Então temos aqui, ó, H sobre SH, que é a sombra do poste, vai ser igual, dá para fazer uma simplificação, né, ó. A gente vai explicar por quanto? Por 0,8 fica melhor. Então, 1,6 por 0,8 dá igual a 2. E 2,4 por 0,8 dá igual a 3. Beleza? Dá para fazer meio pelos extremos. E ficar, no caso, 2 vezes sombra do poste igual a 3 vezes o tamanho do poste. Dá para dividir 3 por 2, que vai dar igual a 1,5 a altura do poste. Isso aí é a relação da sombra pela altura do poste. Tá bom? Vamos agora para a segunda situação, mas vamos levar essa expressão com a gente, para a gente poder fazer a relação. Então vamos lá, voltando para cá, nós temos o seguinte, vamos pôr os dados, nós tínhamos da pessoa, sombra da pessoa, altura do poste, sombra do poste, né? Tínhamos essa relação da razão entre o poste e sua sombra, da pessoa e sua sombra, beleza? E nós tínhamos essa expressão da situação 1, olha. Sombra do poste igual a 1,5 a altura do poste, tá bom? Vamos para a situação 2 agora. Temos o seguinte, o poste, ele teve uma diminuição na sua sombra de 12,5 metros, então você vai ter S menos 2,5. Igual, do homem a altura é a mesma, não altera nada, né? 1,60.
pelo comprimento da sombra do homem, que passou a ser de 12 metros. Ó. Tá bom? Então, lá onde tem o número 1 em amarelo, você tem SH igual a 1,5H. A gente vai substituir esse valor na situação 2, tá bom? Vamos lá? Substituindo. Agora sim, temos meios pelos extremos, aí podemos fazer. Mas dá logo para a gente dividir logo, olha, 1,6 por 2, tá bom? Vai dar 0,8. Agora sim, meio pelos extremos. Embaixo do 0,8 tem o número 1. E fazendo meio pelos extremos, teremos 1,2H, que é 1,5 vezes 0,8, menos 2,5 vezes 0,8 dá igual a 2. Igual a 1 vezes H dá H. Né? Termos semelhantes do mesmo lado. Então temos 2,5H menos H igual a 2. Então 1,5 menos 1 dá 0,2 igual a 2. Então H isolando vai ser 2 por 0,2, vai ser igual a 10. 10 metros a altura do prédio. Tranquilo? Beleza, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Tudo de bom para vocês. Valeu, tchau.